Olá, bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano do Colégio Santa Rita. Estamos aqui com as videoaulas para auxiliar na aprendizagem de vocês, tá? Já que nós não estamos mais mantendo contato físico devido à pandemia, mas logo vai passar e a gente vai poder estarmos juntos em sala de aula novamente. De qualquer forma, nós vamos trabalhar hoje a reprodução, tá, geral dos seres vivos. Na material é o nosso pré-universitário, turbo 6, volume 3, tá? Biologia 1, aula 11, reprodução geral, ok? E aí, nós temos o seguinte, eu dividi essa aula em 3 partes nesta videoaula. Para quê? Para não ficar um vídeo tão extenso e cansativo e a gente tentar absorver o conteúdo da melhor forma possível. Não esquecendo que vocês vão reforçar, tá? Estudando com o nosso material, que é muito bom. Bom, quando falamos em reprodução dos seres vivos, aí nós temos o seguinte, a reprodução ela é necessária, tá? Para quê? Para manter a espécie, para perpetuar a espécie, para que ela não suma. Então, é uma característica exclusiva de seres vivos. E em nível molecular, vai estar associada à capacidade do DNA se autoduplicar. Tá? Por quê? Porque é para justamente passar para os descendentes, tá? O DNA, se for reprodução sexuada, 50% do masculino e 50% do feminino. Tá? E se for uma reprodução assexuada, esse DNA vai em 100%, caracterizando aí os clones, por exemplo. Mas nós vamos aí estudar cada um no seu devido tempo. Bom, a reprodução é a propriedade que os seres vivos possuem de gerarem descendentes que lhes permitem perpetuar-se no ambiente, tá? E aí é onde as condições do ambiente podem ou não ser favoráveis. De acordo com isso, os seres terão que se adaptar a essa realidade. Os tipos de reprodução: reprodução sexuada e reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, ocorre participação de gametas, daí ela também ser denominada de reprodução gâmica. Promove o aumento da variabilidade genética, o que é muito bom para os seres vivos e contribui para a evolução dos seres, obviamente. Tá? Essa variabilidade genética também promove, no tipo de reprodução sexuada, uma recombinação genética, tá? Que é também para os seres vivos, isso é bom. E a reprodução sexuada está associada à meiose. A reprodução assexuada não tem participação de gametas, é agâmica, pouca variabilidade genética, origina clones e associada mais à mitose, né, que é uma outra divisão celular. Bom, nesses slides aqui, na reprodução assexuada, sem intervenção de células sexuais e sem fecundação, agâmica, descendência a partir de um único progenitor. Os descendentes são geneticamente idênticos entre si e ao progenitor. E a reprodução assexuada ela tem a capacidade de gerar um grande número de descendentes em um espaço menor de tempo do que a reprodução sexuada, por exemplo. Então, na reprodução sexuada ocorre fecundação, né, fusão de gametas, geralmente proveniente de 2 progenitores e formação de um ovo, e os descendentes são os únicos geneticamente diferentes entre si e dos progenitores. Nesse primeiro momento, vocês estão observando que aqui é uma abordagem geral de uma para com a outra. Já já eu vou entrar mais aprofundado em reprodução assexuada. Numa outra videoaula é mais voltada para a reprodução sexuada. E numa outra eu quero enfatizar também os ciclos reprodutivos, ciclos de vida que nós podemos observar nos seres vivos. Ok? Bom, aqui nós temos reprodução assexuada. Então, tipo gemulação, gemiparidade e estrobilização. Então, a gemulação, ela também, esse tipo de reprodução sexuada, é uma formação endógena em que um grupo de células se diferencia formando uma gêmula e depois se destaca do corpo da mãe. O brotamento, tá? O brotamento é uma formação exógena em que o indivíduo jovem se forma na parte
externa presa ao corpo da mãe. Então, aqui você teria uma gemulação, que seria endógena, aqui você tem um brotamento, que vai ser na parte exógena. E a estrobilização, a partir de um pólipo, forma fixa, que é observada em quinidários, um grupo de seres, um grupo de animais aí. Após várias fragmentações transversais, surgem indivíduos jovens. Esses indivíduos são chamados de éfiras, que são medusas jovens, por exemplo. Aqui nós temos fragmentação, tá? Essa fragmentação, nesse caso aqui você tem um tipo de ser vivo, onde você vai observar a multiplicação de anéis do corpo de um animal. Então aqui você tem uma fragmentação. Quando se fala em laceração, a fratura ocorre no corpo de um animal produzindo 2 ou mais indivíduos. Aqui você tem mostrando essa laceração, e aí você vai formar não ter mais um, mas sim 2 indivíduos geneticamente iguais. Nesse outro tipo de corte, formou-se 4 indivíduos geneticamente iguais. E nessa fragmentação aqui, você observa que primeiro vai se formando um clone aqui, para depois ocorrer a separação. Ele não ocorre uma estrangulação, uma separação aqui, como você poderia observar nesse caso aqui. Então, tem essas diferençazinhas que nós não podemos deixar de observar, tá? Aqui seria o mesmo slide, junto, né? Eu preferi colocá-lo anteriormente dividido, mas também tem ele no todo aqui. Bom, com relação à reprodução assexuada, né? Nós vamos discorrer agora sobre o que nós chamamos de divisão simples, cisparidade, bipartição ou divisão binária. Então, aqui nós temos sinônimos desse processo de divisão simples aqui. Então, você tem um organismo unicelular, aonde ele vai se dividir em 2, aonde as células filhas são geneticamente iguais às células mães, digamos assim. Então, aqui você tem um processo de bipartição, né? Um se dividindo em 2, um formando o clone do outro, gerando 2 indivíduos iguais. Então, aqui seria a célula mãe originando células filhas geneticamente iguais. Nós temos aqui, por exemplo, como exemplo, a ameba. Um outro tipo aqui, brotamento ou gemiparidade. Então, nesta forma de reprodução, o indivíduo adulto emite o seu broto, né? Já discorremos um pouquinho, mas vamos relembrar aqui de novo, e cresce e forma um novo organismo. Este novo indivíduo formado, ou não, pode ou não, tá certo? Então, aqui cabe fazer uma pequena correçãozinha aqui, ok? Pode ou não desprender-se do indivíduo que ele deu origem. Esse tipo de reprodução ocorre em organismos que formam colônias, como, por exemplo, em espongiários, tá? Quinidários ou corais. Então, nós temos aqui o brotamento. Bem aqui nós temos estrobilização, observada em tênias e em alguns pólipos descelenterados, os quais fragmentam seu pé em numerosos segmentos chamados éfiras. São medusas, aqui no caso de quinidários, são medusas jovens que posteriormente vai se transformar em medusas adultas. Mas cuidado, quando falamos de metagênese, tá? Nós estamos falando de um tipo de ciclo de vida, e nós vamos abordar lá na frente, em que ocorre uma fase assexuada e uma fase sexuada. Então, há uma alternação de fases aí. Isso pode ser observado em vegetais e em quinidários, tá? Então, aqui, para a gente poder destacar, nós temos aqui, por exemplo, a fase assexuada, e aqui nós temos a fase sexuada. Então, nesse tipo de ciclo metagênese, ele vai englobar os 2 tipos de reprodução alternadamente, tá? Mas voltando aqui, nós temos regeneração. Pessoal, alguns animais possuem um extraordinário poder de regeneração. Aí tem como exemplo a planária, verme platelminto, por ter sua cabeça cortada e mesmo assim não morrerá, pois a cabeça pode regenerar um corpo novo e vice-versa. Mas tem uma ressalva para fazer aqui. A regeneração só pode ser considerada uma reprodução assexuada quando ela originar um novo ser. A regeneração só pode ser considerada reprodução assexuada quando ela originar um novo ser. Bom, se uma lagartixa, por exemplo, perdeu parte da cauda por conta de um possível predador, e aí aquela parte da cauda
que fica se movimentando ali para interter ali o predador para dar tempo ela fugir, na lagartixa, a parte cortada se regenera. E a parte que foi extirpada morre. Então, não há formação de um novo ser a partir da cauda. Da parte da cauda que foi extirpada. Então, aí é somente regeneração. Mas se pegou uma planária e dividiu em duas partes, 3 ou 4, e cada uma originou uma nova planária, aí sim, esse processo regenerativo também pode ser considerado reprodução assexuada. Esquizogonia é um tipo de reprodução típica de protozoários esporozoários. A célula sofre sucessivas divisões do seu núcleo, acompanhadas depois de idêntico número de divisões do citoplasma. Então, como exemplo, tem o plasmodium malariae, que é um dos agentes etiológicos aqui que causa a malária, tá? Em seres humanos. Esquizogênese, fragmentação do corpo em 2 ou mais segmentos, não ocorre lesão traumática, pois ocorre uma invaginação dos tecidos de revestimento, impedindo a exposição ao meio das estruturas internas no momento da cisão. Então, aqui está mostrando essa fragmentação aqui, né, a esquizogênese aqui, mas a fragmentação, a separação só ocorre depois desse ser aqui formado, ok? Bom, a reprodução assexuada ainda, nós podemos considerar a esporulação, esporos produzidos por mitose, no interior dos esporângios. Então, produzem e liberam esporos que atuam na dispersão e produção de novos indivíduos. Então, aqui, por exemplo, nós podemos observar esse tipo de esporulação aqui em fungos, ok? Bom, mais aqui uma vez em detalhe, né? Aqui onde está ocorrendo a produção de esporos, que é nos esporângios, depois liberados para o meio para povoar novos ambientes aí em questão. Uma outra coisa também é a propagação vegetativa, que é o tipo de reprodução típica de vegetais frequente na reprodução de plantas, como cana-de-açúcar, mandioca, batata, através de pedaços de caules, utilizados como mudas. Esses caules contêm gemas portadoras de tecidos meristemáticos. Tecidos meristemáticos promove o crescimento do vegetal. Tecidos meristemáticos possui células pluripotentes, capazes de se diferenciar em outras células da planta. Vantagem: permite a formação de culturas mais homogêneas, sendo que seus descendentes são idênticos. Então, nós aí vemos clones. Qual é a desvantagem? É porque clones não vai ter tanta variabilidade genética, podendo estar e ser mais vulnerável à ação de agentes patogênicos. E aí, meus queridos, terminamos essa primeira parte. A segunda parte vem logo em seguida, para darmos continuidade ao conteúdo de reprodução, ok? E aí voltaremos com reprodução sexuada. Um abraço. Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Santa Rita, professor Tupinambá mais uma vez com vocês. E agora, para dar continuidade à nossa aula de reprodução geral, e nessa aula vamos abordar sobre reprodução sexuada. Porém, vamos fazer algumas considerações novamente, né, a respeito um pouquinho de reprodução sexuada, fazendo uma pequena comparaçãozinha ali para entrarmos de fato em reprodução sexuada propriamente dita, tá? Então, o que nós vimos nos slides anteriores: reprodução, característica exclusiva dos seres vivos, fundamental para a manutenção da espécie e não para o indivíduo. Em nível molecular, a reprodução está associada à capacidade do DNA se autoduplicar, propriedade que os seres vivos possuem para a reprodução, é a propriedade que os seres vivos possuem para garantir a perpetuação das espécies no ambiente onde vivem. Bom, esse slide já foi abordado, né? Quais seriam as diferenças de uma para com a outra, então não vamos adentrar mais em detalhe. Mas aqui é interessante destacar que a reprodução assexuada tem vantagens e desvantagens como a reprodução sexuada. Então, a reprodução assexuada como vantagens forma clones, origina um grande número de descendentes em um curto espaço de tempo, tá? Baixo dispêndio energético e promove colonização de habitats a partir de um único indivíduo. Como desvantagem, praticamente não tem diversidade de indivíduos, praticamente não tem variabilidade genética, difícil adaptação às alterações ambientais, então quando acontece como acontece com praticamente todos,
e não favorece a evolução das espécies. Já a reprodução sexuada, como vantagens, descendentes com grande variabilidade de característica, maior capacidade de sobrevivência às mudanças ambientais e vai favorecer o processo evolutivo dos seres. Como desvantagem, é um processo lento, grande dispêndio de energia na formação dos gametas e nos processos que culminam com a fecundação. A reprodução sexuada tem 3 características básicas: produção de células haploides por meio de meiose, originando gametas, união de 2 células haploides formando um novo indivíduo diploide. Do ponto de vista, formação de seres geneticamente diferentes dos genitores, que é onde entra a questão da variabilidade genética também, que é muito importante para cada ser vivo. Do ponto de vista evolutivo, este tipo de reprodução aumenta a probabilidade de uma espécie sobreviver às modificações. Então, a capacidade dele poder se adaptar aos ambientes é muito maior. A união de gametas, que é um processo denominado cariogamia, vai favorecer a formação de novas combinações cromossômicas no descendente, levando às variações de suas características, que é a variabilidade genética, e aumentando a possibilidade da espécie evoluir. A reprodução sexuada, nós vamos observar tanto em animais quanto em vegetais. E nós podemos observar que para a formação dos gametas vai existir órgãos especializados chamados de gônadas. E essas gônadas nos animais nós classificamos em testículo no ser masculino, que vão formar espermatozoides, e no feminino os ovários formando o óvulo. Em vegetais, nós observamos que o masculino é o anterídeo, que vai produzir anterozoides, e o feminino arquegônio, que vai produzir a oosfera. Ok? Bom, mas é interessante também abordarmos o seguinte: nos animais que se valem da reprodução sexuada, nós podemos classificá-los em ovíparos, ovovivíparos e vivíparos e ovulíparos. Animais ovíparos, eles vão fazer postura de ovos. Os seus filhotes vão receber todas as substâncias nutritivas que precisam para crescer e se desenvolver lá dentro do ovo, de dentro do ovo mesmo. Tá? Como exemplo, nós temos aí as aves, insetos, répteis e mamíferos monotremados, que são mamíferos onde são primitivos, são chamados de protérios e que fazem postura de ovos. A exemplo do ornitorrinco, ele apresenta um bico, por exemplo, eles não têm tetas, então há apenas glândulas que vão secretar o leite e os filhotes vão se alimentar. Mas enquanto estiverem dentro dos ovos, tudo que precisam para sobreviver e se desenvolver está lá dentro do ovo. Então a mãe vai fazer a postura e o ovo eclode fora do corpo da fêmea. Animais ovovivíparos também vão retirar o que precisam do ovo. Mas esses ovos eles não eclodem fora do corpo da fêmea, eles vão eclodir dentro do corpo da fêmea. E depois aqui vão ser eliminados para fora. Então os filhotes vão sair, aí como exemplo nós temos os peixes, escorpiões, tubarões e cobras venenosas. Já os vivíparos, podemos citar os mamíferos mais evoluídos, eles vão depender diretamente da mãe para a sua nutrição, e quem vai realizar essa nutrição é uma estrutura chamada placenta, que tanto vai realizar a nutrição fisiológica, a nutrição vai realizar também as trocas gasosas, vai também ajudar em parte na proteção, imunizando o feto, e o elo de ligação entre a placenta e o feto é o cordão umbilical. Os ovulíparos são animais cuja fertilização ocorre em meio externo, quando elimina o óvulo, ainda não fertilizado, para o meio ambiente, para a sua reprodução. E aí esse óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide, tá? E quem é que se enquadra nesse processo aí? Anfíbios e certos peixes, ok? Bom, também é interessante nós adotarmos alguns conceitos sobre gametas. Então, quando se tem isogamia, você tem aí gameta masculino e feminino com tamanho e forma iguais. E ambos são móveis. Tá? Quando se tem heterogamia, você tem gameta feminino e masculino, tamanhos e formas diferentes, mas ambos são móveis também. Quando se tem oogamia, ou gametas oogâmicos,
Então, você vai ter que o gameta masculino e feminino possuem tamanhos e formas diferentes, mas apenas o gameta masculino é móvel, por exemplo. Ok? Isso quando eu estou falando aqui de humanos. Apenas o gameta masculino vai ser móvel. E o termo monóico se refere a indivíduos que apresentam os dois sexos ao mesmo tempo. Aí nós temos o que caracterizamos de hermafrodita, enquanto dioicos são os seres que possuem seres separados. Bom, com relação à fecundação, existe a fecundação externa e existe a fecundação interna. A fecundação externa ocorre fora do corpo, tem um maior custo energético, e a interna dentro do corpo com menor custo energético. Então, essa interna nós observamos em vivíparos, ovulíparos e ovovivíparos. Perdão, vivíparos, ovíparos e ovovivíparos, ok? Ainda com o tipo de fecundação, nós temos aí fecundação pode ocorrer de 3 formas. A fecundação cruzada, o macho fecunda a fêmea, tá? A fecundação recíproca, você tem 2 hermafroditas, onde um fecunda o outro, isso é bem característico em minhocas, e autofecundação, um hermafrodita fecunda a si mesmo, por exemplo, a tênia sólio, que é aquela tênia do porco, ok? Então, são informações interessantes para auxiliar ainda mais no conhecimento de vocês. Mas lembrando que tem que aprofundar lá no nosso material, porque é um material muito bom, como eu já falei. Bom, casos especiais de reprodução. Eu já vi autores enquadrá-los como reprodução assexuada, mas o nosso livro ele aborda como sendo reprodução sexuada. Então, casos especiais de reprodução sexuada. Então, nós temos aí a neotonia. É um tipo de reprodução sexuada durante a fase de larva, que chega a amadurecer suas gônadas sem terem ainda passado pela metamorfose, ou seja, sem chegar à fase adulta. Então, as larvas amadurecem as suas gônadas, os órgãos produtores de gametas. Então, os gametas vão se encontrar na fase de larva. É o caso do axolote, nome científico é Ambistoma tigrino, tá? Só fazendo aqui uma pequena ressalva que o nome científico ele deve ser destacado, né? Por isso que eu estou colocando ele em itálico, para ficar mais escritozinho da forma correta aqui, né? É interessante, até a gente relembra como escrever um nome científico. Um anfíbio, o axolote é um anfíbio centro-americano, né? Ele é de fato uma salamandra que não chega à sua forma adulta, por exemplo, ok? Então, nós temos aqui partenogênese, um outro caso em que o óvulo se desenvolve sem ter sido fecundado, dando origem a um novo organismo, que será haploide. Pode ser de 2 tipos, a renótica, quando origina apenas machos, isso é observado em abelhas, ou pode ser telítoca, quando origina apenas fêmeas, observado em insetos e vermes aquáticos, ou deuterótica, que pode originar um ou outro, ou seja, macho ou fêmea, como é o caso dos pulgões, ok? Pedogênese é um tipo de reprodução, tá? Em que o ser ainda na fase larval faz a partenogênese, ou seja, não ocorrendo aí a fecundação. Pedos igual criança, gênese é igual a origem. Então, a mosca, mais especificamente essa mosca aqui, Meastor metraloa, e alguns platelmintos, como a facíola, fazendo uma pequena correçãozinha aqui, como a facíola hepática, eles vão, e o esquistossoma, podem se valer desse tipo de reprodução, tá? Poliovulação é uma situação em que encontramos mais de uma cria em cada ninhada. Cada uma originada por múltiplos óvulos, fecundados por diferentes espermatozoides. A maioria dos mamíferos que gestam mais de um filhote apresentam-se com esse quadro, inclusive na espécie humana, quando nascem gêmeos fraternos ou bivitelíneos. Então, você está vendo aí o caso de poliovulação, são espermatozoides diferentes com óvulos diferentes, originando gêmeos fraternos ou bivitelíneos. Quando se fala de poliembrionia, aí se tem fecundação ocorre com um único óvulo que parte-se posteriormente após clivagens iniciais, originando 2 ou mais novos indivíduos. Então, na poliembrionia, você tem a formação de vários embriões,
a partir de um único embrião. Então, você tem aí, por exemplo, a formação de gêmeos verdadeiros. Ocorre sempre com o tatu e muito mais raramente na espécie humana, originando gêmeos univitelínicos ou idênticos. Estes apresentaram sempre o mesmo sexo e o mesmo material genético, que é DNA. E aí, nós terminamos essa aula, tá, sobre reprodução geral, tá, onde nós abordamos nessas duas partes divididas. A primeira abordando as diferenças entre reprodução sexuada e reprodução assexuada, depois trabalhando mais assexuada e agora trabalhando mais sexuada. Bom, eu ainda queria numa outra aula abordar os ciclos de vida, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, tá, para vocês, e posteriormente eu vou gerar alguns exercícios para também debatermos com vocês sobre o que vimos nessas videoaulas para fixar melhor o conteúdo. Ok? Pois um grande abraço e até lá. Olá, bom dia novamente, com vocês, professor Tupinambá aqui, meus queridos alunos do terceiro ano do Colégio Santa Rita, e aqui para a gente finalizar a parte de reprodução geral, como nós podemos observar no nosso material pré-universitário Turbo 6, volume 3, Biologia 1, tá? Aula 11, Reprodução Geral. Então, ele também aborda a questão dos ciclos reprodutivos, ou ciclos de vida, né? E aí nós temos 3 ciclos, o haplobionte, o diplobionte e o haplodiplobionte, sendo que esses 3 nomes eles ainda podem ter sinônimos. Então, haplobionte, haplonte, diplobionte, diplonte, tá? O haplobionte, em alguns casos, como ele vai ter alternadamente fase sexuada e assexuada, então podemos também chamá-los de metagênese, né, ou alternância aí de gerações. Nesses ciclos, eu sempre digo para os alunos o seguinte, que você tem que identificar quem está saindo da condição diploide para a condição haploide e identificar o tipo de meiose. Porque quando você consegue fazer isso, fica fácil você classificar o ciclo em haplobionte, diplobionte ou haplodiplobionte, facilitando aí o entendimento e facilitando também na hora de responder questões referentes a ciclos de vida ou ciclos reprodutivos. Tudo bem? Bom, no próximo slide nós temos o seguinte: o que é um ciclo de vida? É o nome que se dá ao conjunto de todas as etapas, na história reprodutiva dos seres sexuados, desde a concepção do indivíduo até a produção de sua própria descendência. Tá? Então, durante o decorrer desses ciclos, é o que nós temos que observar quando vai ocorrer, por exemplo, a meiose, quando o indivíduo diploide vai gerar células haploides, para posteriormente essas células haploides se unirem formando o gameta. E aí eu sempre digo que no decorrer desse ciclo nós temos que entender alguns conceitos que eu vou deixar para explicar quando estivermos abordando. Mas de qualquer forma, se falar em esporos, sempre haploide. Se falar em gametas, sempre haploides. Se falar em zigoto, sempre diploides. Então tem algumas coisas que nós não temos que esquecer, porque esses pequenos detalhes vai facilitar a nossa vida na hora da compreensão desses ciclos. Embora a meiose e a reprodução ocorram em todos os seres vivos sexuados, a sua ocorrência pode dar-se em tempos diferentes. E daqui resultam 3 tipos de ciclos de vida. Tá? Então, ciclo de vida haploide, diploide e haplodiploide. Vejam que é um outro sinônimos para os 3 nomes que eu citei logo no início. Tá? E o haplodiploide, ou haplodiplobionte, alternâncias de fase sexuada com assexuada. Tudo bem? Bom, eu tenho aqui o ciclo aplôntico. Ou seja, eu tenho aqui o ciclo aplôntico, que eu também posso chamá-lo de aplonte, que eu também posso chamá-lo de, como eu mostrei aqui para vocês, no primeiro slide, de haplobionte, certo? Que ele vai observar sinônimos. Então, muito cuidado quando for ler uma questão, estiver estudando, para não esquecer esses sinônimos. Bom, o que é que eu tenho que observar aqui? Principalmente que a meiose é zigótica ou inicial. Mas como assim, professor? Porque a meiose ela vai ocorrer no zigoto.
O zigoto é diploide, sempre será diploide, e a meiose ocorre a nível do zigoto. Como é a primeira célula que se forma de um indivíduo diploide, daí eu caracterizar em meiose zigótica ou inicial. Isso pode ser observado em algas, pode ser observado aqui em fungos, como está no slide. E aí você tem, ó, aqui, eu disse a vocês há pouco que eu tenho que ver de onde está saindo diploide para haploide. Então, zigoto é diploide, ocorre meiose para a formação de células haploides, no caso, os esporos. Então, ele saiu da condição de diploide para a condição haploide. O que eu observo? A meiose sendo zigótica, porque se deu a nível do zigoto, e aí eu considero como meiose zigótica ou inicial. Esses esporos vão passar por mitoses sucessivas, originando um indivíduo haploide, no qual esse indivíduo haploide produz gametas haploides, que ao se unirem vão formar um zigoto diploide. Olha que coisa interessante eu também tenho aqui. Eu disse para se ater meiose zigótica ou inicial, tá? E o indivíduo adulto é um indivíduo adulto haploide. Então, quando eu falo de ciclo haplontico ou haplobionte, meiose zigótica ou inicial, indivíduo adulto haploide. Ok? Bom, passando para o outro, eu também tenho eu quis abordar aqui, porque é o seguinte, você vai estudar, vai resolver uma questão, o que você pode observar? Você pode observar o ciclo dessa forma, ou você pode observar o ciclo dessa outra forma, tá? Então, nessa outra forma aqui, você está vendo o indivíduo, o zigoto, que é diploide, sofrendo meiose, formando células haploides, tá? Por meiose. Essas células haploides vão originar um indivíduo adulto haploide que produz gametas haploides e aí ocorre a fecundação formando novamente um zigoto. Vejam que no indivíduo diploide ele está utilizando o termo diplofase. No indivíduo haploide ele está usando o termo haplofase. Então, diploide, diplofase, haploide, haplofase, tá? Outra coisa, a meiose ocorre após o zigótico, que é a única célula diploide. Então, a meiose ela é zigótica ou inicial. Aqui ele está dizendo pós-zigótica, por quê? Porque está ocorrendo no zigoto. Então, depois que ele foi formado, não vai ter problema aí não, tá? Bom, no próximo slide nós temos o ciclo diplobionte, também chamado de diplôntico. A meiose ela é gamética. Professor, por que gamética? Porque ela vai ocorrer no indivíduo para formar gametas. Daí você dizer gaméticas. E a meiose ela vai ocorrer no indivíduo adulto. No indivíduo adulto. Aqui, diferente do haplobionte, onde o indivíduo adulto era haploide, o indivíduo adulto aqui vai ser diploide. Isso é um ciclo bastante comum em animais. A exemplo da espécie humana, nós seres humanos. Então, nós somos indivíduos adultos, no qual nossas gônadas, testículos e ovários, tá, vão produzir por meiose células haploides. Testículo produz espermatozoide haploide e o óvulo que é haploide é produzido pelo ovário. Então nós temos aqui no ciclo, ó, temos o seguinte, olha que aqui é um indivíduo adulto, está ocorrendo meiose nesse indivíduo adulto, formando gametas, que são haploides. Então, está saindo, a meiose está ocorrendo. Muitas vezes no ciclo, ele não coloca o nome meiose para você ficar atento, você ficar esperto e saber de onde é que ela está ocorrendo. Então, numa questão não aparece o nome meiose, é de onde está saindo da condição diploide para a condição haploide. Então, como está ocorrendo para a formação de gametas, ela é uma meiose gamética. E aí, ocorre a fecundação, formação do zigoto, que é diploide. Esse zigoto, por mitoses, vai se desenvolver, crescer e formar um indivíduo adulto diploide, tá? Também fiz o quê? Eu fiz aqui, coloquei esse outro esquemazinho, tá? Aonde você tem aqui o zigoto, que é a fase diplofase, o diploide. Um indivíduo adulto foi formado. O indivíduo adulto, não esqueçam disso, ele vai ocorrer a meiose nele para a formação de gametas. E aí, a meiose forma gametas. Ele chama aqui pré-gamética, mas tanto faz você dizer meiose gamética ou pré-gamética, o importante é que vai formar gametas.
gametas. E aí nós temos um indivíduo adulto que é diploide, ok? Bom, saindo daqui, nós vamos para... E aqui eu quis ilustrar aqui o ciclo de vida do ser humano, que é um ciclo de vida de Plonte. Então, você tem aqui o indivíduo humano, tá? Esse indivíduo humano, suas gônadas vão originar células haploides por meiose, tá? O espermatozoide, que é o gameta masculino, fecunda o gameta feminino, e aí restabelece a diploidia, e esse indivíduo vai crescer por mitose, originando um novo ser. Todo o processo vai se repetir novamente. Bom, o ciclo haplo-diplobionte, tá? Ele vai caracterizar a alternância de gerações, porque aqui vai se observar uma fase sexuada e uma fase assexuada. Fazendo aqui uma comparação com os anteriores, o que eu disse no primeiro? O primeiro você tem um indivíduo no haplobionte, indivíduo adulto haploide, meiose zigótica ou inicial, tá? O que nós temos no diplobionte? Indivíduo adulto diploide, meiose gamética. O que nós vamos observar no haplodiplobionte? 2 indivíduos adultos. Um indivíduo adulto haploide e um indivíduo adulto diploide. A meiose aqui, ela é uma meiose, nesse tipo aqui, espórica. Por quê? Porque vai ocorrer a formação de esporos. É um tipo de ciclo observado em animais quinidários e nas plantas, ok? E aí o que nós podemos ter aqui? Observem o seguinte, que onde é que está, eu disse a vocês nos anteriores. Eu tenho que observar onde está saindo da condição diploide para a condição haploide. Então, você está vendo que está saindo de 2N para N, de diploide para haploide aqui, para a formação de esporos. Daí a meiose ela é espórica, tá? E sempre que o ciclo for haplodiplobionte, é só associar que aí você não vai errar. Então, você tem aqui um indivíduo adulto diploide produzindo esporos haploides que vão sofrer mitoses sucessivas, originando um indivíduo adulto haploide, que por mitose produz gametas, que são haploides, e que vão se unir por fecundação, formando um zigoto diploide, que vai crescer por mitose, originando um indivíduo adulto diploide, tá? E aí eu coloquei aqui também esse outro formato aqui, não deixa de ser o que o anterior diz, ele diz pré-espórica, porque é para a formação de esporos, mas não vai ter problema, como eu já disse, tá? E o que você tem que identificar aqui? 2 indivíduos adultos, um diploide e um haploide. Outra coisa que nós podemos observar é que outra coisa que eu tenho que observar é o seguinte, que aqui, como tem o nome fecundação, é a fase sexuada. Aqui, onde está ocorrendo a meiose, vai ser a fase assexuada. Então, no ciclo haplodiplobionte, nós temos alternadamente fase sexuada e fase assexuada, tá? No mesmo ciclo de vida. Pois bem, e aí tem aqui o ciclo de vida de uma planta, né? Onde se tem o esporófito, que é a planta adulta, diploide, produzindo aí o zigoto, tá? Por mitose, zigoto diploide. E aí o zigoto, recapitulando aqui, nós temos o esporófito, vou repetir aqui, o esporófito adulto, né? Que é o indivíduo adulto, diploide. Ele vai produzir por meiose esporos, né? Esses esporos aqui, então, a meiose é espórica, indivíduos esporos haploides, que por mitose dá origem ao gametófito, que é haploide. Então, aqui está o outro indivíduo adulto, só que haploide, e por mitose origina gametas, e esses gametas se unem formando o zigoto, que é diploide. Então, aqui, nessa união de formação do zigoto, é onde eu tenho a fase sexuada, e aqui é onde eu tenho a fase assexuada. Então, caracterizando o que nós chamamos de ciclo haplodiplobionte. Aqui eu quis abordar para vocês o seguinte, uma comparação, tá? Do ciclo humano e o ciclo da planta. Então, o que há de comum e diferente nesses ciclos? Bom, na planta tem
O que nós vamos observar que eles têm em comum o ciclo humano com o ciclo de uma planta? Então, a meiose é comum, a fecundação é comum, os gametas são comuns, o zigoto é comum, tá? E você tem aí alternância de fases nucleares haploide e diploide. Vejam, não é alternância de gerações, é alternância de fases nucleares haploide e diploide, ou seja, você vai ter aí, no ser humano, você vai ter fases nucleares diploides, sim, antes para formar o que? A fase nuclear haploide dos gametas, tá? Então, o que é que vai diferir? Aqui, no caso, é o momento em que ocorre a meiose, e aí a localização da meiose. Então, no ser humano, ela vai originar gametas, por isso que eu digo que ela é gamética. Nos vegetais, ela vai originar esporos, por isso que eu digo que ela é espórica. Tá? E no ciclo haplobionte, ela vai ocorrer depois da formação do zigoto, então pós-zigótica ou zigótica. Então ele está dizendo aqui, pré-gamética ou gamética, ciclo diplonte. Pós-zigótica ou zigótica, o inicial, haplonte. Pré-espórica ou espórica, ciclo haplobionte. Animais e algas, fungos e algas, e aqui nas plantas. Tá? E cuidado, metagênese, reprodução em que a fase assexuada alterna-se com a fase sexuada, podendo ser observada em vegetais e quinidários. E assim nós terminamos, tá, essa parte de reprodução geral como um todo, dividida em 3 conjuntos de slides, e posteriormente eu vou fazer um exercício para aprofundar o nosso conhecimento. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.